Olá, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E hoje nós vamos entrar no capítulo 8, em sua primeira sessão, a direção do currículo. Então vamos à leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfazes as suas condições. Isso não é uma barganha feita por Deus, que não faz barganhas. É simplesmente o resultado do teu mau uso das suas leis em função de uma vontade imaginária que não é a sua, que não é a de Deus. O conhecimento é a sua vontade. O conhecimento é a vontade de Deus. Se estás te opondo à sua vontade, como podes ter conhecimento? Eu te disse que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasses, não estaria tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. Vamos fazer alguns comentários a respeito deste primeiro parágrafo. O que ele diz aqui no início? O conhecimento não é a motivação para se aprender este curso. Esse curso não vai trazer conhecimento para nós. Mas a motivação desse estudo é a paz. E através da paz, nós podemos obter o conhecimento, porque a paz é uma condição do reino. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é inteiramente paz, onde não há nenhuma possibilidade de conflitos, conforme já mencionamos em vídeos anteriores. E o conhecimento só pode ser restaurado quando satisfazer esta condição. E aqui ele diz ainda que isso não é uma barganha de Deus, que não faz barganha. É simplesmente o resultado do teu mau uso das suas leis em função de uma vontade imaginária que não é a sua, que não é de Deus. Então, nós utilizamos as leis equivocadamente, através da nossa imaginação, através da nossa mente disfuncional. Por que disfuncional? Porque nossa mente está muito confusa. Está fragmentada, está polarizada no indivíduo,
no ego. E o conhecimento é a vontade de Deus. E como nós vamos ter conhecimento se nós opomos à vontade de Deus? Isso torna inviável. E ele completa aqui: eu te disse que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasses, não estarias tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. E aí, dessa maneira, nós aliamos ao ego. Portanto, perdemos o conhecimento e a paz para viver neste mundo de conflitos. É isso que o ego nos apresenta. As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para distrair-te, a não ser que lhe dês o poder de fazê-lo. É o que nós fazemos. Nós damos poder ao ego. O ego é uma crença nossa. A voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela diga: eu não sou real. O ego nunca vai dizer, por espontânea vontade, que ele não é real. Você não vai dizer para si mesmo, porque isso é a nossa identidade, aquilo que nós acreditamos que somos, que isso não é real. Está aí o entrave que nós temos. Entretanto, não te é pedido que dissipes sozinho as tuas alucinações. Quem acredita que vive sob alucinações? Pois aqui, isso daqui parece real e não alucinação. Mas aqui ele afirma que nós vivemos sob alucinação. Meramente é solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para ti. Aí sim, dá para compreender o que ele está querendo dizer. Quais são os resultados que nós colhemos, e nós já mencionamos isso aqui em outros vídeos, com essa aliança que fazemos com o ego? Se não a queres, essa aliança, com base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Ou seja, nós no ego não somos capazes de remover o ego. Nós no ego não somos capazes de remover nossas alucinações, pois nós acreditamos nela como realidade. Cada resposta ao ego é um chamado para a guerra. E a guerra, de fato, priva-te da paz. É evidente. No entanto, essa guerra não há oponente. Essa é a reinterpretação da realidade que tens que fazer para garantir a paz e a única que jamais precisas fazer. Aqueles que percebes como oponentes são parte da tua paz, da qual estás desistindo por atacá-los. Como é possível ter algo do qual desististes? É o seguinte: se nós desistimos do ataque, aonde está o oponente?
Aonde está o inimigo? E aqui ele ainda fala: aqueles que percebes como oponente são parte da tua paz. Da qual está desistindo por atacá-los. Se você não ataca, você não tem oponente, igual nós falamos. Como é possível ter algo do qual desistes? Compartilhas para ter, mas não desiste da paz para ti. Então aqui também um raciocínio bastante avesso à nossa compreensão. Compartilhas para ter. Nós achamos que compartilhar significa perda. E aqui ele diz que compartilhar para ter. Mas não desiste da paz para ti mesmo. Quando desistes da paz, estás te excluindo dela. Essa é uma condição tão alheia ao reino que não podes compreender o estado que prevalece dentro dele. É evidente. Se nós estamos em conflito, como que vamos compreender o que prevalece dentro do reino, que é só paz? O teu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas simplesmente porque não te fez feliz. Com base nisso, o seu resultado deve ser questionado. E aqui, quando a gente diz a questão do questionamento, a realidade não é questionada, mas aquilo que é ilusório é questionado. Então, como que a gente está vivendo sob ilusões? Elas podem ser questionadas. E aqui ele diz o seguinte, que nosso aprendizado não pode ter deixado de nos ensinar coisa errada, pelos resultados que colhemos. E é só voltarmos para isso, para ver quais os resultados que são gerados em nossa vida, no mundo. Ali está a tela que eles se apresentam. Se o aprendizado almeja a mudança, e é sempre esse o seu propósito, estás satisfeito com as mudanças que teu aprendizado te trouxe? A insatisfação com os resultados do aprendizado é um sinal do fracasso do dito aprendizado, pois significa que não conseguistes o que querias. Então nós tentamos de tudo quanto é jeito mudar, mas sempre acabamos colhendo o resultado daquilo que nós não queremos. Pois estando dentro de uma distorção, nós vamos colher distorção. Estando dentro de ilusões, nós vamos colher ilusões. Mas interessante, não só basta saber disso. E nós vamos aprofundar mais sobre isso quando soubermos entregar definitivamente a nossa mente ao Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui no parágrafo 5. O currículo da expiação é o oposto do currículo que estabeleceste para ti mesmo, mas assim também
é o seu resultado. Se o resultado do teu te tem feito infeliz, e se queres outro diferente, obviamente é necessário uma mudança de currículo, ou uma mudança de direção. A primeira mudança a ser introduzida é uma mudança de direção, que nós acabamos de dizer. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Se é planejado por 2 professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. Se é desenvolvido por esses 2 professores, simultaneamente, cada um apenas interfere com o outro. Isso conduz à flutuação, mas não à mudança. Os voláteis, os dúbios, não têm direção. Não podem escolher uma direção porque não podem abandonar a outra, mesmo que essa não exista. E aqui nós podemos compreender a raiz da dualidade. A dualidade está em estarmos prestando atenção em 2 professores. O que seria? Estarmos prestando atenção no ego e ter também a consciência do Espírito Santo. Seu currículo conflitado lhes ensina que todas as direções existem e não lhes dá uma referência racional para a escolha. E aí nós ficamos perdidos. Essa que é a verdade. Tudo é possível. A total falta de sentido de tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida, antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não podes aprender simultaneamente de 2 professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto dos 2 professores apresenta uma tarefa de aprendizado impossível. Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de formas inteiramente diferentes, o que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti mesmo. A tua realidade não é afetada por nenhum dos 2, mas se escutares os 2, a tua mente ficará dividida em relação ao que é tua realidade. E aqui nós encerramos essa primeira sessão, neste parágrafo 6º. E vamos fazer alguns comentários finais sobre aquilo que podemos depreender deste parágrafo. Isso aqui pode ser aplicado no nosso dia a dia, da seguinte forma. Ele diz aqui que nós não podemos seguir 2 professores. Ele aqui não nomeia quais são os 2 professores, mas nós podemos dizer que é o Espírito Santo e o ego. Ou nós seguimos um, ou seguimos outros, ou ficamos às vezes atentos aos 2, e aí a confusão também é bem grande. Mas, como que se pode dar na prática? Toda vez que estivermos decidindo por qualquer coisa, por algo a ser feito, em qualquer situação, a gente teria que pedir ajuda ao Espírito Santo. Mas nós, previamente, podemos estar tentando recuar das situações que normalmente nós
entramos, vamos dizer assim, de cabeça, sem pensar, e fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: isso me trará paz ou conflito? Então, se você está entrando numa situação que te trará conflitos, tente recuar. Nossa, se você está entrando numa fria, tente recuar. Mas, onde está a dificuldade disso? É porque o ego é sedutor. Ele nos apresenta aquilo como uma sedução mesmo, em relação a, por exemplo, prazer, em relação a ganhos materiais. E nós, às vezes, em nossas ingenuidades, não inocência, ingenuidade, em nossas ambições, ou mesmo atraído pelo prazer, nós camuflamos a possibilidade de ver os resultados que aquilo vai nos proporcionar. E, geralmente, sempre vai nos trazer algum tipo de conflito ou dor. Mas nós não queremos olhar para isso. E, geralmente, optamos para aquilo que o ego aponta. E esquecemos de, vamos dizer assim, olhar, consultar neste recuo ao Espírito, para que ele coloque luz sobre aquilo. E às vezes as nossas decisões seriam totalmente diferentes se nós tivéssemos condição de estar discernindo. Até que isso acontecendo e sendo feito no dia a dia, a opção pelo Espírito, você só vai seguir o Espírito e o ego deixa de ter poder sobre você. E você estará em paz. E ao experimentar essa paz, não existe nada nesse mundo que seja comparável a essa paz. Então, nesse momento, fica mais fácil você renunciar ao ego, porque você não quer renunciar a essa paz. Eu costumo dizer que você fica viciado em estar em paz. Isso não quer dizer inércia, acomodação. Muito pelo contrário. Exige o poder do Espírito para que você não se autosseduza com o ego. E quando isso vai sendo exercido, como nós falamos, o ego deixa realmente de ter poder sobre você. E você não será seduzido mais pelo prazer, pelos ganhos materiais, nos quais nós ficamos presos. E o resultado disso nós já sabemos quais são. Já dizemos que eles refletem na tela deste mundo, na sua vida. E é isso que você quer? Aquilo que o ego te apresenta? Como resultado final, não na sua sedução inicial, mas como resultado final. E que sempre falamos que no final
nós vamos ter que deixar tudo isso e abraçar a morte, segundo o entendimento do ego, que para o espírito a morte não existe. E aí nós já vemos que os resultados são completamente diferentes. A todos que me escutaram até este presente instante, minha real gratidão e até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 2 deste capítulo 8, a diferença entre aprisionamento e liberdade. Até mais.